Sumu estava muito satisfeito com a reação à sua demanda, mas testemunhando isso fez dele suavemente com desdém. Embora a batalha de hoje com Kai Yang tinha sido garantida por Sumu, a multidão ainda não dispersou completamente. Eles não sabiam o que Kai Yang tinha feito para ofender Sumu, então é claro que eles queriam ficar para trás e ver o show. Depois de esperar por algum tempo, Kai Yang ainda não tinha aparecido. Sumu impaciente perguntou, onde ele está? Eu não sei. Normalmente, ele já está aqui varrendo por este tempo, então eu não sei por que ele ainda tem que sair. Mestre Su, devemos verificar sua cabana. Depois de pensar um pouco, Sumu assentiu e respondeu, isso é uma boa ideia. Ele é apenas um pequeno e insignificante varredor, mas ele se atreve a fazer este mestre Su meticulosamente esperar por ele. Vou fazer ele pagar por isso mais tarde. A localização da residência de Kai Yang não era segredo, as pessoas ao redor Sumu rapidamente lideraram o caminho, criando uma grande procissão de discípulos. Um pouco mais tarde, a procissão de pessoas tinha chegado à pequena cabana de Kai Yang. Quando eles viram o estado lamentável e miserável de sua cabana, com buracos nas paredes da cabana, eles não foram surpreendidos. Por nenhuma razão aparente, Sumu levantou a mão e apontou para a cabana. Esse moleque vive aqui. Em resposta à pergunta do mestre Su, por que Kai Yang é um discípulo julgamento, ele deve fornecer para si mesmo próprias roupas, alimentos, habitação e materiais de treinamento. O portão principal definitivamente não vai fornecê-los para ele. Esta cabana foi provavelmente construída por suas próprias mãos. Bom. Sumu riu alegremente. Pensando em como encharcado Kai Yang se tornaria em dias de chuva, elevou seu espírito. Suspirando, Sumu controlando seu sorriso e caminhou com confiança, como um dragão e um orgulho como o tigre, para a frente. Com uma voz, tendo cuidado de articular claramente cada palavra, ele gritou, você, Kai Yang. Coloque sua bunda para fora para este mestre Su se preparar para te dar uma boa surra. Esse grito era poderoso, como uma tempestade, no entanto, ao contrário de uma tempestade, ele estava cheio de ódio. Um desejo sanguinário fez todos os presentes se arrepiarem. Este exibia claramente o nível de ódio entre Kai Yang e Sumu para a multidão, evidentemente, não era um pequeno problema. Sumu se manteve, exalando uma presença majestosa. Neste momento, parecia que nem mesmo os 8 ventos poderia movê-lo. Depois que ele terminou de gritar, ele esperou ansiosamente na porta de Kai Yang e vê-lo saindo, enquanto mijando nas calças e implorando por misericórdia. Quanto mais pensava sobre isso, mais arrogante se tornou-se. Mas não importa quanto tempo ele esperou, não havia sequer uma sugestão de movimento dentro da cabana. O rosto de Sumu agora estava cheio de raiva. Rosnando, ele chamou de novo, Kai Yang, seja inteligente e ponha o seu rabo aqui fora. Caso contrário, vamos entrar e arrastá-lo para fora. No entanto, ainda não havia resposta. Sumu agora sentia que havia algo estranho, pois se Kai Yang estava realmente dentro, deve haver pelo menos sons de sua respiração. Pode ser que ele não estava lá dentro? Sumu sinalizou a uma pessoa ao seu redor exageradamente. Essa pessoa imediatamente saltou para frente, com força chutou a porta de madeira e correu para dentro da pequena cabana. Não muito tempo depois de ter entrado, essa pessoa saiu correndo novamente, relatado para Sumu, mestre Su, não há ninguém dentro. Há também uma pequena acumulação de pó. Parece que esse lixo sabia que uma calamidade se aproximava, então já tinha fugido. Fugiu. Sumu quase vomitou sangue com raiva. Ele tinha quebrado a cabeça, planejando por muitos dias em preparação para este dia, o dia em que começaria sua vingança e compensar a vergonha que sofreu nas mãos de Kai Yang. Ele até trouxe muitos discípulos para vir e assistir ao show, ainda que Kai Yang inesperadamente havia fugido. Foi como um soco poderoso tinha sido soltou, mas pousou em um pedaço de algodão. Fez Sumu se sentir triste e deprimido. Falando sobre isso, estes últimos dias, não temos visto até mesmo um fio de cabelo de Kai Yang.
Um homem sábio irá submeter-se às circunstâncias. Desde Kai Yang tinha ofendido este Sumu, ele provavelmente sabia que todo o inferno o esperava, forçando-o a sair do portão principal. Não é de admirar, mesmo depois de esperar tanto tempo, ele ainda tinha que aparecer. Ah! Agora que Kai Yang deixou, nós já não seremos capazes de obter pontos de contribuição fáceis. A multidão murmurou baixinho, nenhum de seus murmúrios escapou ouvidos de Sumu. Embora ele ficou satisfeito com o respeito que eles foram mostrando a ele, ele não tinha sido capaz de extrair sua vingança. Assim, o coração de Sumu ainda estava insatisfeito. Depois de pensar por algum tempo, com um rosto sombrio, Sumu só poderia aceitar o fato de que ele não começaria sua vingança sobre Kai Yang hoje. Em um acesso de raiva, ele disse, esse lixo realmente teve sorte, mas a minha raiva não irá se dissipar, vou conseguir alguma coisa. Coloque fogo nesta cabana lamentável. Essa ordem alarmou todos os presentes, mesmo as pessoas que Sumu tinha trazido com ele estavam atordoados. Um perguntou, Mestre Su, é uma boa ideia para começar um incêndio dentro da escola. O quê? Você tem medo? Sumu olhou para ele, mesmo que o céu caia, eu estarei lá para pegá-lo. Além disso, não é mesmo importante para a escola. Então, se for destruída, não seria uma grande perda. Além disso, deixar esta cabana prejudicará os olhos deste jovem mestre. Ao ouvi-lo dizer isso, as preocupações dentro de seu coração se dissipou. Com o mestre Su como apoiador, queimar esta cabana é nada. Antes que acendeu o fogo, alguns foram procurar grama seca para usar como lenha. Depois de algum tempo, tudo foi preparado. Sorrindo, Sumu acendeu uma tocha, essas chamas iluminavam seu rosto distorcido fazendo-o parecer mal. Kai Yang, eu vou avisá-lo, nunca mais deixe-me ver seu rosto no futuro. Caso contrário, eu não vou deixar você viver ou morrer. Sumu disse embora rangendo os dentes. Assim como ele estava se preparando para lançar a tocha para dentro da cabana, uma pessoa a seu lado tocou seu ombro e enquanto liberando uma aura sanguinária lhe perguntou, o que é isso? Sumu nem sequer precisou pensar antes de responder, estou queimando uma casa. Por que você está queimando minha casa? A voz dessa pessoa vinha com uma pitada de raiva. Sua casa. Sumu franziu os lábios ferozmente e virou a cabeça. Assim que viu a pessoa, ele imediatamente saltou para o lado como um coelho assustado vendo um lobo. Em seguida, com um movimento exagerado, ele assumiu uma postura defensiva. Seu rosto estava cheio alarmado e os cabelos na parte de trás do seu pescoço todos se levantaram. Foi por causa da aparência da pessoa que tinha falado, era muito assustador. Não só as roupas todas estavam esfarrapadas, seu cabelo estava bagunçado, com plantas saindo por todo lugar e todo sujo. Seu corpo também exibia inúmeras marcas de sangue, suas roupas estavam manchadas de sangue e um saco foi amarrado em torno de sua volta. Só Deus sabia o que estava lá dentro. Uma brisa suave soprou passando, fazendo com que suas calças esfarrapadas bater revelando uma perna forte e resistente coberta de pelos. O vento trazia consigo o cheiro de corpo sujo de Kai Yang. Sumu foi incapaz de tolerar esse cheiro. Que aparência, acompanhada com o cheiro de sangue, fez Sumu ter vontade de vomitar as suas 3 refeições. Essa postura, dessa forma, era estranhamente familiar. Se ele fosse para manter uma taça quebrada em uma mão, então ele ficaria exatamente como um mendigo. Mas, por que ele sente que esta pessoa horrível parecia familiar? Sumu olhou mais de perto, tornando-se cada vez mais confuso. Depois ele pensou por um tempo, ele gritou, Kai Yang. Se não é Kai Yang, então quem poderia ser? Apesar de sua aparência mudou e seu rosto estava coberto de sujeira, como poderia Sumu, que odiava Kai Yang no fundo de seus ossos, não o reconhecer? Se ele não podia reconhecê-lo, então quem poderia? Kai Yang também reconheceu Sumu. Sorrindo amplamente, ele revelou um conjunto de dentes brancos de marfim. Se não é o condiscípulo Su que descaradamente tentou enquadrar os outros no vilarejo da mecha preta.
A voz que disse isso estava cheio de ridículo, virando o rosto branco de Sumo em um vermelho profundo. Batendo o pé, Sumo respondeu: Kai Yang, você não escolheu a trilhar o caminho para o céu, mas escolheu para passar pelos portões do inferno. Você está destinado a morrer hoje. Você quer encontrar problema comigo? Coçando a testa, Kai Yang perguntou. Bobagem! Sumo exclamou com orgulho. Você pensou que eu vim aqui para vê-lo? Se você tem algo para resolver comigo, venha me encontrar. Por que você precisa queimar minha casa? Kai Yang questionou. Sumo prontamente cobriu distância e correu para pisar na tocha, como se estivesse pisando em Kai Yang diretamente. Depois de um tempo, a tocha foi finalmente erradicada. Este momento de pausa permitiu que as pessoas presentes para entender o que estava acontecendo. Eles finalmente perceberam que Kai Yang não fugiu por medo de Sumo, mas sim que ele só tinha deixado para concluir alguns negócios. Mas o que ele tinha que completar para causar sua aparência se tornar tão terrível? Essa crueldade, não é um pouco demais? Também as suas roupas estavam obviamente cortadas por algum tipo de arma afiada. Conta quem ele lutou? E era um tipo de luta de morte ou vida.